Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, da página e do canal Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais uma crítica, e dessa vez a crítica da animação e da segunda temporada de What If. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Bom, a segunda temporada de What If, primeiramente, vamos especular bem e deixar bem claro o que é o What If. O What If é o que aconteceria se, a tradução. E o que aconteceria se, principalmente retratando a Marvel, a questão da Marvel, é o que aconteceria se tal coisa acontecesse no UCM. Um exemplo, o que aconteceria se a Hela fosse banida de Asgard? Que tem um episódio mais ou menos assim, nessa segunda temporada. Então, o que aconteceria se é basicamente um spin-off de umas possibilidades de explorar ainda mais o multiverso da Marvel. Eu ia dizer o universo Marvel, mas estamos falando aqui da questão do multiverso. Então, explorar as inúmeras possibilidades é justamente e se acontecesse isso, né? Eu acho interessante toda essa proposta da série porque a gente vê coisas assim paralelos também cinematográfico com os filmes, vendo de uma outra maneira. A gente vê os filmes readaptados, obviamente, como se fosse de uma outra forma, vendo com outros personagens, vendo de uma outra maneira e explorando as diversas possibilidades que o multiverso pode trazer. Isso é muito interessante, principalmente vindo da Marvel, claro, com limitações, né? Eu sempre digo, o What If ele vai ter as suas limitações conforme a caixinha do UCM. Como assim? O UCM, por exemplo, ainda não apresentou live action os X-Men. Então, em What If não vai ter os X-Men. Porque o UCM, o live action, não apresentou os X-Men. Então não adianta esperar que os X-Men apareçam em um episódio do What If antes de ser apresentados os X-Men. Isso até é incoerente com a própria Marvel. Incoerente como um todo, no geral. Então eu já não coloco minhas expectativas nisso. E eu aceito essa limitação de What If. Porque justamente não condiz com o que é apresentado live action. Mas, porém, contudo, entretanto, apresentar as mais diversas narrativas e possibilidades e automaticamente refazer alguns filmes em uma outra visão e vendo o desfecho, né, disso tudo é muito interessante. E digo ainda mais que toda essa estrutura do Arif deveria ser muito mais divulgada e aproveitada pela própria Marvel, tá? Que eu acho que é um erro que eles cometem, né, nessa especificidade. Contudo, entretanto, todavia, o Arif nessa segunda temporada teve um pouco dos seus defeitos, né? Teve um pouco dos defeitos. E eu falo principalmente no não apresentar totalmente a sua proposta. Como assim? No primeiro episódio a gente tem um episódio da Nebula, que é um episódio muito bom, que é um episódio mais investigativo, criminal, muito bem trabalhado e estruturado na ambientação. No segundo episódio a gente tem o Peter Quill versus os Vingadores dos anos 80, que é um dos melhores episódios dessa temporada. No terceiro episódio a gente tem um ridículo episódio de Natal, que eu não gostei nem um pouco, porque é com um personagem que pra que explorar, né, do Arif, que é o episódio do Rap, né, que o Rap salva o Natal. Não me caiu bem esse episódio. O quarto episódio é da corrida, né, dos Vingadores da corrida, do Tony Stark lá correndo. É um episódio muito maneiro e cai muito bem dentro da proposta do Arif. O quinto episódio é o episódio da Capitã Carter, com uma mistura de Soldado Invernal e Viúva Negra. O sexto episódio é o episódio especial da Kahori, que é o melhor, tá? É o melhor disparado dessa temporada, é o episódio da Kahori, que apresenta uma personagem original criada especificamente para a série. Ou seja, eles vão muito além na proposta do o que aconteceria se, né? O sétimo episódio é o da Hela, como eu já tinha mencionado anteriormente. O oitavo episódio é dos Vingadores em 1602.
E o último episódio é o do Doutor Estranho Supremo, intervindo nas realidades. O que eu posso dizer? O que é isso tudo? Porque eu falei todos os episódios. Porque dentre 9 episódios, 4 aparecem a Capitã Carter. E em 4 episódios aparecendo a mesma personagem que a gente já viu, a gente já sabe o que acontece, tanto na primeira temporada quanto na segunda, a gente tem um desenvolvimento dela bem claro, e não precisa desenvolver ainda mais, porque ela já atingiu o ápice e já está saturando de vez. A gente foge um pouco do Arif, né? A gente foge um pouco do que aconteceria se, porque a mesma personagem está em vários episódios. Então, cadê os outros personagens para se explorar em What If? A gente teve um desgaste enorme da Capitã Carter nessa temporada em específico. Porque o desenvolvimento dela, ela já teve. E a gente já sabe que ela não tem o Steve e que ela não consegue ficar com o Steve no final. Mas pra quê? Na mesma tecla, bater toda vez. Não é necessário, sabe? Ela aparece no quinto, ela aparece no Vingadores 1602, ela aparece no último, enfim, ela aparece, né? Ela tá ali, ela tá fazendo o seu papel de ser a preferida do Vigia. E falando em Vigia, eu senti muita falta do Vigia nessa temporada. O Vigia é o que narra as histórias. E ele não teve uma presença assim, claro, ele não pode interferir nos eventos, mas ele não teve a mesma presença que ele teve na primeira temporada. Então, sim, pra mim foi um desgaste, não no sentido da história em si, do Arif, eu ainda gosto de Arif, mas foi um desgaste com a personagem Capitã Carter. Realmente. Eles poderiam ter aproveitado e feito mais Arifs com outros personagens. Seria muito mais desenvolvido e seria muito aceito, né? Porque eu acho que, tipo, tem Arifs com personagens que não apareceram muito bem, tipo o Loki, tipo o Falcão, o Soldado Invernal. Enfim, tem personagens com carga, o Máquina de Combate, os Skrulls, não teve episódio com os Skrulls, não teve episódio com a Capitã Marvel. Então, assim, cara, desenvolver, né? Desenvolver seus episódios e narrar muito bem o Arif em diversos âmbitos da Marvel. Porque a Marvel, ela tem o seu lado místico, ela tem seu lado urbano, ela tem seu lado espacial. Então, assim, equilibrar isso faz muito bem, sabe? Faz total sentido equilibrar isso. E eu acho que faltou exatamente equilíbrio na segunda temporada de What If. Eu creio que o principal problema da segunda temporada de What If seja o equilíbrio. Tirando isso, os traços de animação são muito bons. A animação em si, os desenhos, as paletas de cores, o ambiente, o cenário, tudo isso é muito bom. É muito bem feito, é muito bem estruturado, é muito bem trabalhado, muito bem dirigido, né? Então, creio que o problema no foco, o geral e tudo isso é o equilíbrio que eles não dão aos seus personagens, né? Narrativamente, os episódios finais eles têm que ter algum crossover, obviamente, com os personagens apresentados da segunda temporada. Isso foi a mesma coisa que aconteceu na primeira, quando os heróis lá se juntaram pra ir contra o Ultron Infinito, né? E então, assim, toda essa questão, todo esse trabalho é aceito, né, nos episódios finais. E creio que até possa se tornar, quem sabe, no futuro, um live action. Eu queria de fato um live action de What If. Eu aceitaria. Claro que a proposta de ser uma animação é muito boa, é aceita e tudo mais. Só que eu queria realmente ver um What If live action. Pelo menos os episódios finais eu aceitaria também. É um desejo pessoal meu, não que seja necessariamente uma opinião popular e que todo mundo queira. Mas eu gosto bastante, assim, da possibilidade do que é e do que se trata o Arif, de mexer com um multiverso Marvel. Inclusive, falando de multiverso Marvel, né, as ameaças que o próprio Arif traz, como o Ultron Infinito, o Doutor Estranho Supremo, assim, eles também são desenvolvidos ao longo. E eu gosto desse desenvolvimento que eles dão ao propriamente aos seus personagens, mesmo que seja com pouco tempo de duração. Porque os episódios em si, eles têm 30 minutos de duração. Porém, eles conseguem trabalhar
os seus personagens com 30 minutos de duração, porque a gente já tem, querendo ou não, uma carga. E é isso que eu falo. Tendo uma carga do que é o personagem já, não precisa tratar sobre o passado dele, não precisa tratar sobre o que aconteceu com ele. Então, assim, a limitação que o próprio What If impôs de mexer com personagens que já estão no UCM é propenso justamente para não desenvolver personagens que não estão, como os X-Men, a um desenvolvimento maior. Então, sim, eu concordo com a própria produtora, eu concordo com a Marvel de que tem que fazer o What If com os personagens que já estão apresentados live action no UCM. Porém, né, com a limitação, com um episódio curto, porém não quer dizer que em algum evento futuro não seja possível ter mutantes, não seja possível ter uma mescla maior de personagens e desenvolver maior o equilíbrio entre eles, né? Que é isso que faltou nessa temporada. Então eu encerro aqui a crítica com uma nota para a segunda temporada de What If, uma nota 9. É uma nota 9, é uma nota justa, né? Uma nota 9, sendo que a animação, os traços são bonitos, são apresentados, são bem dirigidos, roteirizados. O que falta realmente para o What If, que eu sempre vou falar que vai faltar, é o equilíbrio da mescla de personagens que tem. Tem muito personagem para explorar e não adianta ficar explorando os mesmos personagens, pois eles já foram desenvolvidos ao longo de toda a série em si, de toda a animação em si. Então eu encerro com a nota 9, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!